da Virgem Maria. As pessoas falam assim, Roberto, você não tem medo de fazer esses vídeos? Meu, tá aí os vídeos, ó. Quiser combater, argumentar, tá aí, ó. Por que eu não tenho medo? Porque se você manusear a escritura de acordo com a tradição magistério, jamais, porque a tradição magistério é infalível. Infalível. Distorce todas essas heresias no mundo protestante. Esse teólogo, esses arqueólogos, esses teólogos, esses historiadores, porque a escritura ela é um foco, baluarte da verdade. Por quê? 1 Timóteo 3,15, a igreja é o baluarte da verdade, porque a escritura vem para a igreja. A escritura mostra o magistério, a escritura mostra o envio, a escritura mostra a intercessão, a escritura mostra a imagem via sacra, a escritura mostra a mãe da igreja, a escritura mostra o Espírito Santo, a escritura mostra a unidade, a escritura mostra os falsos profetas, a escritura mostra a doutrina, a escritura mostra o magistério apostolado, a escritura mostra como foi pregado, como foi anunciado. A escritura mostra quem fundou a igreja, a escritura mostra quem edificou a igreja. Como foi edificada a igreja? O discípulo amado foi jogado num caldeirão de óleo cheio, quente. Pedro decapitado, pregado de ponta cabeça. O apóstolo Paulo decapitado, João Batista decapitado. A sede ali é Roma, onde os mártires morreram, Pedro e Paulo. Por isso que eu não tenho medo, porque se eu conheço muito a escritura, meu irmão. Muito, graças a Deus, estou lendo. Sou perseguido, sou degrinido, mas é meu foco da verdade. Tradição e magistério. Porque tem um catecismo que ensina. Por isso eu não tenho medo de argumentar, de mostrar a verdade para o povo católico. Vai ter um povo católico frangindo que não gosta de estudar os 4:6. Meu povo se perde por fato de conhecimento perece. João 4, não tem meu pai procura os verdadeiros adoradores. João 8,32, conheceis ele, a verdade vos libertará. A verdade é a igreja. Ninguém vê o Pai se não for por mim. A igreja. Que é mais um herege. Já pediu perdão em rede social, né? Porque o chicote estralou pro lado dele. Aqui, ó. Agenor Duque compara senhora Aparecida a uma garrafa de Coca-Cola. Esse aqui é um crime, porque ele poderia ser preso. Olha só que interessante. Vamos pôr um pouquinho aqui para nós, os católicos ver o mundo protestante. Talvez aí na sua casa, em cima da televisão, tem... Não se faça de louco, ok? Tem uma deusa ou um santo que é parecido com essa garrafa. Até a cor é parecida. E parece que o véu dela também é parecido com essa. Mas é uma coca, calma. Depois vão dizer que eu estava falando mal da sua santa. Não. Mas eu vou falar uma coisa para você. Ela não pode ajudar nem ela, porque nem o pó da cara dela ela consegue tirar. Se você não passar o paninho nela, a boca dela não fala. O ouvido dela não ouve. Você que está com câncer, tire ela daí do pedestal. Talvez tenha um altar aí. E ela é tão fraca quanto eu. Porque se você soltar, ela vai cair. E eu desafio ela a levantar. Estou falando da copa. Mas você sabe o que eu estou falando. Então, tire ela por um minuto. Tire esse cavalo que está aí. Esse homem está em cima. E aceita Jesus Cristo como Senhor. Chega esse... Misericórdia, esse pastor aqui é o piorzinho de todos. Tem mais, ó. É Perpétuo Socorro. Isso aqui é um pai de santo se converteu no mundo protestante, ó. Do terreiro de Macumba. E também tem tantas igrejas, né? Que apresenta ela como padroeira da igreja. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Não, esse daqui é Santo Antônio.
Isso aqui é Santo Antônio, que o povo pede às mulheres, os homens, pede muito a ele que faça casamento. O bruxo trabalha com ele também na amarração, para fazer ajudar a amarrar o casal. Ele Tá tem bom, umas regras chega. assim meio Eu pesadas. não aguento ver esse Diz palhaço assim, também. Santo Antônio pequenininho, amansador de touro brabo, voz que amansou o diabo. Amansai o coração de fulano, de tal, de ciclano. Lá venerando, estamos lá para a nossa lembrança, o conteúdo é o mesmo. Que é outro, Rodrigo Aonde Silva e está Karina a Barque. parte em que pode-se construir imagens, pode-se ter imagens nos templos, que a gente vê isso muito na Igreja Católica, né? Eu convivi, eu sempre fui na igreja, eu casei na Igreja Católica. Então, antes eu via tudo aquilo, eu não tinha o entendimento. Quando eu passei a ler a Bíblia, para mim ficou claro de que eu não deveria ter aquelas imagens na minha... Quando eu passei a ler, então você precisa ler mais, minha querida. Porque se não leu, não. Você está lendo errado. Um pastor falando mal, a Genoduque falando mal da imagem, ela não pode nem tirar a poeirinha da sua cabeça. Um bruxo, um macumbeiro que se converteu falando, meu, as imagens que tem no centro de macumba, ela é imagem consagrada ao demônio. Por quê? É um comércio, você pode ir lá na Aparecida Norte comprar uma imagem consagrada ao demônio. Ou tanto você pode comprar essa Bíblia aqui, ó, Ave Maria, e colocar lá no terreiro. É livre-arbítrio. A imagem que está dentro da igreja é sagrada, via sacra. Diferente. Consagração, terreiro. Igreja, terreiro. Agora, Karina Barque, Rodrigo Silva ali, o sabidão inteligentão, né? Eu falei para você que a igreja ela é infalível. A Bíblia é infalível. Quem sabe manejar e usar com a tradição mais terra. Quando comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender, eu era católica, tal, etc. De que eu não deveria ter aquelas imagens na minha casa, em que eu não deveria ter no templo que eu frequento. Mas qual é a explicação lógica, embasada na Bíblia, de que aquilo está tudo bem, que aquilo faz parte, né, do que Deus pede para nós? Eu não comprei isso. Entendi. Eu vou te dar a resposta em 3 níveis. E eu perguntei para um padre, o padre me explicou da seguinte forma. Fale você primeiro. Não, por favor, pode ir lá. Até gaguejou. Ele falou, olha, mas a gente coloca lá, a gente não está lá venerando, estamos lá para a nossa lembrança de pessoas que seguiram a Deus, de que foram exemplos de um ser humano em que a gente pode se inspirar. Mas a gente não deve se inspirar exatamente em Deus. Em Deus, em Jesus. A explicação, por isso que eu falei que é dar em 3 níveis, eles fazem uma diferença entre venerar e adorar. Isso. No catecismo diz que as imagens não são para ser adoradas, mas veneradas. Mas quando a gente está de joelhos ali pedindo, interceda por mim. Se eu posso falar diretamente com o Pai, por que eu vou pedir para alguém interceder? Não pode direto com o Pai. Por quê? Cristo deixou pessoas autorizadas, ensinou, capacitou e enviou para pregar o Evangelho, para crer e fundou uma igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Ali que é o caminho da verdade. O apóstolo Paulo fala, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Que igreja é? Santa, sem qualquer defeito, mas santa e repreensível. Efésios 1, 22, 5, 22 até o 27. Efésios 3:10, a potestade celeste será conhecido pela a igreja. Efésios, olha só que interessante. Efésios. Assim de hora em diante, as denominações de potestade celeste podem conhecer pela a igreja, a filha de diversidade da sabedoria. Olha só que interessante. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Efésios 1, 9 e 10. Ó. Ele manifestou misterioso o desígnio de sua vontade, que em sua benevolência foram desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra.
Sobre ti, Pedro, diferente igreja. Que você ligar, Pedro, será ligado. Que você desligar, será desligado. Reunindo todas as coisas que estão na terra, que é na igreja, que é o baluarte, e liga com a celestial. Igreja militante, igreja padecente, igreja triunfante. A verdade não está na boca desses caras. Você não pode ir diretamente a Deus. Não, meu irmão. Diretamente. Por isso que Cristo deixou a igreja. O caminho da salvação. O baluarte da verdade. E com inspiração do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Para pregar, para anunciar, para salvar vidas. Efésios 2. Ou Atos Apóstolos 2. Josué prostrou diante da imagem. Josué 7,6. Imagem sagrada. E essa não é imagem que tem terreiro de macumba. O macumbeiro, ele é assim, quando ele se converte, ele quer falar uma realidade que não existe. Esse aqui é um demônio, isso aqui é outro demônio que servia amarração. Meu irmão, cada um tem acesso ao que quer, cara. Até uma Bíblia, se você for lá comprar a Bíblia e colocar no terreiro, onde os caras tiram isso? Se for catar assim a pé da letra, então Josué está postando diante da imagem que é demônio. Como o pastor Poroca. José rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como Sião, Liseu, cobriram o depósito sua cabeça. Josué 7,6. Números 21:8-9. Aí, Karina Baix, você não leu a Bíblia, ó. E o Senhor disse a Moisés: faz para ti uma serpente ardente, meta sobre o poste. Todo que for mordido olhar para ela será salvo. Moisés fez para uma serpente de bronze e fechou sobre o poste. Se alguém era mordido por uma serpente de bronze, olhar para ela. Serpente de bronze conserva a vida. Ó. O povo olhar para a serpente e era curado. Mas imagem, fotos. A foto tem uma foto do meu casamento. No templo tinha foto também. O templo de Salomão foi coberto de querubins, tanto dentro e fora. Artisticamente desenhado, cara. Desenho é o que? É foto. Só foto é o que? É um desenho. O tabernáculo ali no tempo de Moisés tinha, as cortinas tinha querubins bordados, que é desenho, que é foto. Você não leu a Bíblia? E esse pastor também, misericórdia, diz que é arqueólogo, historiador, sim, do que ele acredita. Não que a igreja acredita. Eu acredito que a igreja acredita. Eu acredito que a igreja enviou pessoas capacitadas para enviar, para edificar a igreja, para ter uma verdade, não várias verdades. Como o apóstolo Paulo fala, segundo Timóteo 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Como vão pregar vários Jesus diferentes? Cada igreja, onde era um boteco, virou uma igreja. Era um templo de macumba, um terreiro, agora virou uma igreja. Que eu comprei, ó. Protestante. Tem o livre acesso, sou católico. Então, não podia vender para mim que sou católico. Então, se eu for macumbeiro, comprei essa Bíblia, eu deixo lá no meu templo de macumba. Acabou sim. É isso que nós temos que entender. Aqui, ó. Números. Não, Êxodo. Ó, Êxodo, Gênesis 26, 1, 26 e 27, Deus façamos homem a nossa imagem. Deus usa de imagem até para criar nós, cara. Você não leu a Bíblia, Karina? Vai ler a Bíblia. Com a interpretação da igreja. Aí você não vai ter essa visão desses caras. Aqui, ó. Pega na sua Bíblia aí, protestante. Quiser que eu mostre a protestante, eu mostro. Ó. Êxodo 26, 1. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido, de púrpura violeta, púrpura escarlate e de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão praticamente bordados. Ali, se você ler o Velho Testamento, você vai ver. Tem o povo Israel, que tem aliança, que tem a imagem de Via-Sacra, e tem o povo pagão. Tem imagem de Beelzebul, Dagon, etc. Hoje em dia é a mesma coisa. Tem imagem Via-Sacra na igreja católica, que são imagens de prefiguração de servo, e no macumba tem imagem também que compra lá na igreja católica e vai colocar lá no terreiro. Tem consagração sagrada e consagração diabólica. Onde tem consagração diabólica, o demônio esconde ali. Não é a imagem Via-Sacra mais, é a imagem demoníaca. O demônio se esconde atrás da imagem sagrada, fingindo, passando uma transfiguração errada.
A sagrada não. Se eu não me engano, no primeiro Crônica ali, 13:14 ali, Obed-edom, a sua família foi abençoada pela Arca da Aliança. Ficou 3 meses ali na casa do Obed-edom. Imagem opera milagre e prodígios. Sagrada. A imagem diabólica profere o quê? Maldição. Traz heresia, traz destruição. Olha a diferença. Aqui, ó. Tem mais. Se eu for mostrar aqui, tem muita coisa. Aqui, ó. 1 Reis 6:35, ó. Mandou esculpir nela querubins, palmas e flores desabrochadas, e cobriu tudo de ouro, juntando as escrituras. Tinha imagem até de bois, ó. 1 Reis 7:29. No painéis enquadrados de moldura havia leões, bois, querubins, assim como nas travessas, igualmente por cima e por baixo, 2 leões e 2 bois, prendia grinaldo em forma de festões. Ó, não sou teólogo, não sou historiador, não sou doutor, não sou historiador, não sou teólogo, não sou nada mais. Esse cara, o tanto de estudo que esse cara tem, é em vão. O apóstolo Paulo fala, é esterco. Um cara tem um nível de estudo e distorce. Por quê? Como eu falei, tradição e magistério é infalível. A Bíblia vem da tradição e do magistério. Do fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. E da verdade, 1 Timóteo 3:15. Fundador da igreja, Cristo gerado lá no ventre de Nossa Senhora, fundado lá na cruz, foi gerado lá no ventre. Nossa Senhora prefigura a arca. Olha só, a suma do altíssimo sobre a videira, Lucas 1:35. O Espírito Santo possuiu como sua esposa a Genoduque, o Karinabaik, ou macumbeiro. Fala mal das imagens. Tem que ser denigrido mesmo. Olha só que interessante. E nasceu foi gerado Jesus Cristo. A igreja foi gerada no ventre de Nossa Senhora. Ali, na cruz, ali foi fundada com sangue. João, se eu não me engano, 19:34. Se eu não me engano. E a dos Apóstolos 2 se tornou pública. E foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. A dos Apóstolos 2:42 será na doutrina ou então no ensinamento do fundamento dos apóstolos. Quem está ali em espera do Paráclito? A esposa do Espírito Santo. A dos Apóstolos 1:14. A esposa do Espírito Santo. Você tem que ler mais Bíblia. Aqui eu comprei uma protestante. Vou comer ela. Para ficar mais inteligente. Para distorcer. Para distorcer todas essas heresias. Comer espiritualmente, claro, né? A palavra Bíblia católica também. Para a honra e glória do Senhor. Aqui, ó, nós temos que estudar, católicos. Ó. Tem mais. Ah, você está muito fanático, servo. Não é fanático. O povo se perde por falta de conhecimento. 0:4:6. Conhecimento. Tradição e magistério, não fanatismo. Fanatismo vira protestante. Salve Maria sobre sua vida, sobre o missionário Sérgio Roberto. Que esse vídeo enriqueça sua vida e mais sua fé. E forma mais apologeta para defender a nossa igreja. Quantas isso que eu te mostrei aí, ó. Isso não é pregação. É zombaria. Sou missionário Sérgio Roberto.